Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o tutor Fernando e estamos aqui para conversar sobre o período de provas de outubro de 2025. Se você iniciou essa aula, eu sugiro que você a assista até o final. Tenho certeza que as informações aqui vão te auxiliar muito a entender o que você precisa fazer durante o período de provas. Hoje nós vamos falar aí de quais disciplinas você deve fazer prova, como fazer seus agendamentos, tipos de prova para que você possa entender, datas de prova, como funcionam as provas de uma maneira geral, o que você deve esperar, enfim, para você estar preparado para realizar as suas provas. Esta live ficará gravada, né, aí no nosso sistema aqui, no nosso canal do YouTube, né, e pode ser assistida mais de uma vez, pode pausar, pode voltar, mas assista até o final para que você possa entender aí o que você precisa fazer. Vamos juntos? Então, tá certo, pessoal, vamos iniciando aqui. Primeira pergunta aí, ponto importante. Quem são os alunos? A que aluno se destina esse período de prova? A todos os alunos dos cursos da lista ao lado, que tem disciplinas regulares nos meses de agosto e setembro. Na dúvida, consulte o seu calendário, tá? Então, se você entrar no seu calendário, clicar lá em setembro, veja lá no final se existe a anotação que aparece aí no rodapé. Né? Se existe a anotação que aparece no rodapé, você tem período de provas agora nesse finalzinho de setembro, começo de outubro, né? E você precisa agendar suas provas e comparecer ao polo para realizá-las. Muito importante, alunos que ingressaram agora em turmas de outubro, vai aparecer essa informação no calendário, mas vocês não têm prova agora, ok? As provas são só para alunos que ingressaram em agosto desse ano, ok? E períodos anteriores. Cursos bacharelado, administração, ciências contábeis, licenciaturas, então letras, pedagogia, e cursos superiores tecnólogos. Todos esses cursos têm prova agora no período de provas de outubro, ok? Cursos que não têm prova agora são os cursos da saúde, gente, tá? Então, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, ciências biológicas e educação física. Esses cursos só têm prova no final do semestre. Se você é de um desses cursos, assista a nossa live à vontade. É importante aí entender como funcionam as provas, mas pode ficar tranquilo que suas provas serão só a partir do final de novembro, tá certo? E provas presenciais são obrigatórias? Na verdade, a gente fala provas presenciais, mas todos os cursos têm aí pelo menos uma prova online por bimestre, tá? Esses cursos que eu falei que fazem prova nesse momento, né? Todos esses cursos têm pelo menos uma prova online por bimestre. Mas as provas, de maneira geral, são obrigatórias, as presenciais, sim, são obrigatórias. São, inclusive, a avaliação mais importante do curso de vocês, que tem o maior peso. Então, precisa estar muito bem organizado. O período de provas é um momento onde você coloca em teste tudo que você ali se dedicou, tempo e tudo mais, para você poder realizar aí a sua graduação. O período de provas é o período mais importante do curso de vocês, ok? Poxa, mas eu sou aluno EAD, eu tenho prova presencial? Sim. Todo o conteúdo teórico é passado de forma online na plataforma, através das aulas gravadas, né? E você tem que realizar suas provas aí no período de provas. Há disciplinas, como eu falei, que tem prova online, enfim, nós vamos falar disso. Mas vamos entender primeiramente os tipos de prova que você precisa realizar? Então, vocês têm, nesse momento, dois tipos de prova que vocês têm que ficar atentos. Eu vou falar de um terceiro, mas é apenas para vocês saberem que ele existe e será realizado só no final do semestre. Então, agora, provas regulares, como o próprio nome já diz, são provas regulares das disciplinas que você estudou, que foram sugeridas nos calendários de agosto e setembro, né? E prova regular da disciplina Estudos Disciplinares, ok? A prova de estudos disciplinares, ela é feita online na plataforma, tá? Disciplinas cursadas em regime de adaptação ou dependência, a disciplina Introdução à Educação à Distância e a disciplina optativa tem prova somente no final do semestre, tudo bem? E você também tem as provas substitutivas. Isso causa uma dúvida muito grande nos alunos, né? Substitutivas, poxa, se eu não fui bem na prova, eu posso fazer a prova substitutiva? Não. A prova substitutiva, ela substitui a prova regular. De que forma? Você não conseguiu realizar sua prova regular no período de provas regulares, então você faz aí a prova substitutiva. Basicamente, ela é uma segunda chamada
das provas regulares. Eu sugiro, inclusive, aos alunos que se organizem entre essas 2 semanas. Você não precisa correr que nem um maluco e fazer todas as suas provas no período de provas regulares. Você pode fazer uma parte das suas provas no período de provas substitutivas. Porém, há algumas observações importantes a serem feitas para que você possa aproveitar essa segunda semana de provas e distribuir suas provas. Esse slide eu gosto de ler, gente, que as informações aqui são longas e eu posso chamar a atenção de vocês para elas. Então vamos fazer rapidinho, ó. Provas substitutivas. Segunda chamada das provas regulares. É possível distribuir as disciplinas ao longo da semana de provas regulares e substitutivas, observando alguns pontos importantes. Primeiro, se agendar uma prova, um período de provas regulares, fiquem muito atentos a isso, tá, gente? A gente é muito organizado no Polo, procura aí fazer todo um esquema para receber vocês muito bem, mas a nossa organização depende da organização de vocês. Então, se você agendar uma prova para a semana regular, a prova será impressa. Compareça ao Polo para realizar a prova, que agendar na data do agendamento. Evite ao máximo deixar para a semana substitutiva a prova que você agendou para regular. Agendou para regular? Venha. Inclusive, eu faço toda uma dica de organização sobre agendamento de provas, eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. Segundo, se for fazer prova na semana de substitutiva, solicite o serviço de prova substitutiva. Secretaria Virtual, Serviços, Nova Solicitação, Provas Substitutivas. Nesse ponto eu também vou voltar quando eu falar sobre a organização de provas, ok? Porque nesse momento, quando você vai fazer essa solicitação, você tem que saber quantas provas você vai fazer na semana regular e quantas provas você vai fazer na substitutiva. Enfim, tem toda uma linha de pensamento, a gente vai voltar nessa frase. Terceiro, não deixe todas as suas provas para o período de prova substitutiva. Posso deixar se eu tiver um problema, se eu precisar? Pode, mas fique atento. Depois do período de provas substitutivas, não há como fazer provas. Se você deixa todas as suas provas para o último dia do último dia, se você tiver um problema no dia, não há o que fazer, tá? A Unip entende que você teve 15 dias para fazer as suas provas e deixou tudo para o último dia e não realizou. E aí, o Polo não consegue fazer nada. Então, eu sugiro fortemente que você faça pelo menos uma parte das provas na semana regular e deixe aí 1 ou 2 provas para fazer na semana substitutiva. Realmente distribua as suas provas para que você possa fazer com calma e ter aí um rendimento bacana, tá? O ideal, gente, é fazer uma lista das disciplinas que você vai fazer prova, ter tudo anotado e saber quantas provas você vai fazer na regular e quantas provas na substitutiva. É muito importante para que você tenha um bom rendimento no seu período de provas que você se organize, aluno. Então, se você não se organiza, não sabe que disciplinas você vai fazer prova, se você não se programa para fazer isso, a probabilidade de você não ter um bom rendimento é muito grande. Lembrando, mais uma vez, o período de provas é o período mais importante da graduação de vocês, ok? Se for possível, se a sua logística ajudar, inclusive, faça uma prova por dia, tá certo? Seguindo em frente aqui, essa prova, esse tipo de prova, vocês não vão realizar aqui, mas vocês precisam saber que existe, ok? São as provas de exame, tá? As provas de exame só devem ser realizadas quando o aluno não atinge média em alguma prova. Então, poxa, eu fiz uma prova, fui mal. Vou fazer a prova de substitutiva? Não, você vai fazer a prova de exame. Mas provas de exame são somente no final do semestre. Então, é lá na segunda semana de dezembro esse ano, tá? Nesse momento, vocês só precisam saber que ela existe, ok? Quando chegar no momento, eu vou fazer uma nova aula de provas aí, antes do período de provas de final de semestre, e quando chegar o momento, eu vou orientar bastante aí sobre provas de exame, tudo bem? Seguindo em frente, gente, eu tô com a garganta ruim, vocês já devem ter reparado, tá? Então, de vez em quando, eu vou fazer uma pausinha para tomar um pouquinho de água, porque senão eu não termino essa aula de hoje, né? Então, vamos em frente aqui. Perfeito. E quando são as provas da Unip? Gente, isso aqui é uma coisa que se vocês gravarem, vocês nunca mais erram, tá? Esse slide aqui, ó, se vocês quiserem fazer um print, deixar salvo no computador de vocês, é o ideal, tá? Porque isso não muda, ok? De semestre para semestre, você vai ter prova sempre nesses períodos. Quando a gente fala, por exemplo, prova de outubro, ou prova de junho, prova de dezembro, é claro que pode começar um pouquinho antes. Esse ano, por exemplo, a prova de setembro inicia dia 29 de setembro. Tá certo? As provas de dezembro, por conta do calendário aí, como foi disposto os dias, inclusive, inicia aí na última semana de novembro. Mas nós chamamos de prova de dezembro por quê?
ou de outubro, ou de junho, ou de abril, por quê? Porque ela se refere aí aos meses anteriores de estudo. Vamos entender isso? Olha lá, dá uma olhadinha. Quais disciplinas têm prova em cada período de prova? Disciplinas regulares do calendário de fevereiro e março têm prova em abril. Disciplinas regulares do calendário de abril e maio têm prova em junho. No período que nós estamos agora, disciplinas regulares do calendário de agosto e setembro têm prova em outubro, e disciplinas regulares do calendário de outubro e novembro tem prova em dezembro. Então, entendeu isso aqui? Você está aí preparado, nunca vai ser pego de surpresa aí nos períodos de prova, tá certo? Sempre vai estudar 2 meses e faz as provas das disciplinas daqueles 2 meses. Simples, né? E falando em calendário, né? Como saber o período de provas? Como é que eu sei quando são as provas, Fernando? Alguns alunos mandam mensagem, mas eu não sei onde é que estão as provas. Vamos entender isso. Toda essa informação está no calendário de vocês. O calendário de vocês é o norteador dos estudos de vocês. É por ali que você sabe o ritmo que você deve realizar, o que precisa ser feito para que você possa aí ter um bom rendimento na sua graduação, né? Então vamos lá, no calendário, os dias de prova são determinados por símbolos que ficam ali nos dias, né, do mês, e a legenda do lado ou a legenda no rodapé. Vamos entender isso? Vamos ver um exemplo de calendário? Eu peguei aqui, gente, vamos lá, mudou aqui, um calendário de ciências contábeis de um aluno que ingressou em agosto de 2025, tá? Então, ele tem lá as disciplinas de interpretação e produção de texto, administração e relacionamento do cliente, propostas do mês de agosto. Tranquilo, foi lá, fez o estudo dessas disciplinas, né? Foi lá, continuou a administração do relacionamento com o cliente, estudou instituições de direito, estudou os estudos disciplinares, que tem prova online, e olha lá, já aparece ali o início do período de provas, tá? Que disciplinas esse aluno vai fazer prova? Ele vai fazer prova de interpretação e produção de texto, administração do relacionamento com o cliente e instituições de direito. Essas provas são provas presenciais, normalmente aparecem no calendário com esse retângulo colorido, ok? E a prova de estudos disciplinares, que ela é online. Então, você realiza o questionário durante o semestre de aula e no período de provas habilita uma avaliação logo abaixo dos questionários. Não pode esquecer de fazer. Eu tenho muito caso de aluno que vai lá, faz os questionários. Eu fiz a prova. Não, você não fez a prova, você fez os questionários. Você realizou a avaliação? Então, vai lá no período de provas, na semana regular ou na semana substitutiva, entra na disciplina e realiza a prova. Esqueceu de fazer, muito provavelmente você adquiriu uma DP aí e vai ter que fazer novamente no semestre seguinte. Então, fiquem atentos quanto a isso, combinado? E olha lá, passando aí para o calendário de outubro, você já consegue ver aí o período de provas inteiro aqui no calendário do nosso amigo de Ciências Contábeis, né? Período de provas de outubro, né? Provas regulares, como a gente conversou lá atrás, vai de 29/9 a 4/10, começa numa segunda-feira, termina num sábado. Provas substitutivas, começa dia 6/10 e 11/10. Na prática, você tem aí de 29/9 a 11/10, 2 semanas inteiras para distribuir suas disciplinas e realizar suas provas. Lembrando que nesse momento, alunos veteranos não têm prova de dependência, então são só disciplinas regulares de agosto e setembro. Alunos calouros que ainda não têm dependência, só disciplinas regulares de agosto e setembro. Normalmente, de 3 a 4 disciplinas com prova presencial, né? E uma disciplina com prova online, que é o estudos disciplinares. Todos os cursos? Não, só os cursos bacharelado, licenciatura e tecnólogos. Só que fácil, né? Vamos seguindo em frente aqui. Vamos ver mais um exemplo de calendário? Eu peguei aqui processos gerenciais, tá? Então, funciona, olha como é parecido, né? Você tem ali mais ou menos as mesmas disciplinas expostas no calendário de agosto. Você tem ali mais 2 disciplinas, veja que os cursos tecnólogos normalmente são 4 provas presenciais nesse período. Uma prova online, que estuda os disciplinares. Não pode esquecer ali, ó, o período de entrega do PIN ali aconteceu. Se você não sabe o que é PIN, é uma disciplina que aparece em AVA Minhas Disciplinas, Projeto Integrado Multidisciplinar. Dá um toque para a gente que a gente te orienta se você ainda não realizou o seu PIN, ainda não iniciou, dá tempo. É uma disciplina, inclusive, que ajuda muito aí a realizar o estudo das outras disciplinas, tá? E o período de prova funciona no mesmo período, ó lá. Então, começa no dia 29/9, ó, dá uma olhadinha no slide anterior, ok?
e vai até o dia 11/10. Muito importante, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Então, quais disciplinas esse aluno deve fazer prova? Contabilidade, fundamentos de marketing, dinâmica das relações interpessoais, relações étnico-raciais e afrodescendência. 4 provas presenciais, portanto, e uma prova online. Gente, veja que tranquilo, você tem aí 2 semanas para realizar aí 4 provas, 2 semanas para realizar 2 provas presenciais no polo. Então não tem justificativa, se organiza direitinho, marca as suas provas, nós vamos falar daqui a pouco de agendamento, e vem ao polo. O que eu sugiro fortemente para vocês, principalmente nesse primeiro momento, que vocês ainda estão iniciando, já estão num momento aí mais tranquilo do semestre, né? Tem muito aluno que às vezes vê e fala, nossa, período de prova, meu Deus do céu. Gente, 4 disciplinas, 3 disciplinas com prova presencial, 1 disciplina com prova online. Faz uma lista das disciplinas utilizando o calendário, pode ser num papel, pode ser no Excel, pode ser no Word, do jeito que ficar mais bacana para você, faz uma lista, né? Com a lista na mão, sabendo o que você tem que fazer de provas, faz os agendamentos, vem para o polo, faz sua prova, uma a uma, se você puder, para você ter um rendimento legal aí e alcançar o nosso tão sonhado diploma, é ou não é, pessoal? É uma coisa que todos nós queremos aí, eu fico muito feliz quando os alunos evoluem e conseguem alcançar boas notas e andar para frente no curso deles, né? Então, tocando em frente aqui, algumas disciplinas não contemplam provas, né? Então, o pessoal, principalmente que tem aí, o pessoal de gestão, que tem o PIN, o pessoal de licenciatura, que tem as disciplinas práticas, e as outras disciplinas que não contemplam provas são elas, né? Os PINs, prática, PCC, TC, TCC, projetos de pesquisa, monografia e estágios. Em regras gerais, pessoal, a disciplina tem lá um manual como realizar, ela não tem prova, tá? Mas qualquer dúvida também entre em contato com a gente que a gente te orienta. Disciplinas com avaliação online no AVA, Introdução à Educação à Distância, Estudos disciplinares e optativas. Lembrando que introdução à educação à distância e optativas só em final de semestre. Então vocês não vão realizar aí a prova dessas disciplinas nesse momento, tá certo? Então, tá tranquilo, já demos uma boa separada aí no que é o importante, o que precisa ser focado agora é nessas disciplinas. Então, se você tem aí, está estudando ainda, tem aí um atraso, de repente não finalizou todas as disciplinas de agosto, dá uma corridinha, é só disciplinas de agosto e setembro, não são todas as disciplinas que aparecem lá em minhas disciplinas, né? Dá uma organizada para você conseguir alcançar aí as suas provas e fazer as provas e ter aí um bom rendimento, combinado? Vamos lá, provas presenciais, muito importante, quando você finalizar as provas aí no final ali do período de provas de outubro, não relaxem, ok? Nesse momento que vocês têm que dar uma apertada de passo, estudar as disciplinas de outubro, estudar as disciplinas de novembro, porque lá no final de novembro, já na última semana, dia 24/11, iniciam as provas do próximo período. Então, gente, é sempre assim, estuda 2 meses, tá? Faz as provas, mais 2 meses, faz as provas, tem um período de férias. Graças a Deus, a gente está fazendo graduação. É muito importante esse período de férias, gente. Às vezes o pessoal fala, poxa, mas 1 mês e meio, às vezes, de férias. Gente, é importantíssimo dar essa pausa para que a gente possa criar aquele fôlego e continuar. Quem está estudando, quem está fazendo a graduação aí com bastante dedicação, sabe do que eu estou falando, né? Vamos em frente. Muito importante também ressaltar, isso aqui é só um lembrete, né? Existe uma data final aí para realizar os questionários do AVA. É óbvio que é muito importante que você faça os seus questionários antes da prova. Mas algum questionário que você não finalizou, alguma atividade de teleaula que você não finalizou, você ainda tem até 13/12 para finalizar e entregar todas as atividades de teleaula e todos os questionários. Isso é data máxima. Vamos em frente, então, aí, gente. Tem alguma ordem para eu realizar as provas? Então, lembrando lá dos alunos, né, por exemplo, a primeira disciplina que apareceu lá, por exemplo, para aquelas 2 cursos que nós usamos de exemplo, é contabilidade. Preciso fazer contabilidade primeiro, seguir essa ordem? Não. Eu costumo separar as minhas provas de que forma? As disciplinas que eu tenho mais dificuldade, eu deixo para a semana substitutiva, né? Faço logo de cara as provas que estão mais tranquilas, que as disciplinas que eu tive mais facilidade, e dessa forma eu tenho uma semaninha a mais aí para estudar. Não há uma ordem pré-estabelecida, tá? Qual a duração das provas? Gente, em média 1 hora, tá? Entre um aluno e outro, uma disciplina e outra, 1h20, 40 minutos. Em média, em 1 hora você realiza uma prova. Tudo bem?
Tó, olha aqui, eu fiz um exemplo aqui, tudo bem que esse exemplo vocês vão observar que é antigo, é aí de um aluno que estava estudando administração e de um aluno que estava estudando letras em 2024, ok? É fácil se organizar, gente? Faz uma lista das disciplinas. Eu, inclusive, sugiro que você faça essa lista lá no começo do semestre. Marca na frente quantas unidades cada disciplina tem, entra lá e se organiza. Dessa forma, você, inclusive, sabe o ritmo que você precisa estudar. Faz ali a conta de unidades versus o período que você tem e você sabe quantas unidades, por exemplo, você deve terminar por semana. É uma maneira fácil de se organizar e nessa lista você consegue aí ir anotando. Quando você faz a prova, você marca um ok que você fez a prova, enfim, para que você possa estar se organizando. Muito importante ter uma lista na mão para realizar o agendamento. Não vai realizar o agendamento de memória, que daqui a pouco você não sabe o que você agendou ou deixou de agendar, agenda a mesma prova 2 vezes, esquece uma prova, tá? E aí pode prejudicar aí uma disciplina, prejudicar a sua graduação. Seguindo em frente, esse aqui, olha, é uma imagem, tá, do nosso sistema de agendamento. Nós vamos postar aí, muito em breve, os links para agendamento de provas. Então, quando nós postarmos, gente, fiquem atentos. Existe um link para agendar a prova para Diadema e um link para agendar a prova de São Caetano. Você é aluno de São Caetano, você vai fazer sua prova, obviamente, no seu polo de matrícula, você tem que clicar no link de São Caetano, agendar aqui para Diadema, a prova vai ser impressa aqui, você vai chegar lá no polo, não está pronta, causa aquela confusão. Lembrando que a nossa organização depende da organização de você, aluno. Tá? A mesma coisa, alunos de Diadema. Ah, poxa, eu tenho um caso específico. Eu sou aluno de São Caetano, mas eu trabalho aqui do lado do polo de Diadema e gostaria de fazer a prova aqui. Sem problemas. Avisa a gente, faz o agendamento pelo link de Diadema, não há problema algum, mas você tem que fazer isso com ciência, sabendo o que você está fazendo. Todo o passo a passo relacionado ao período de prova, gente, vocês têm que estar atentos. É um momento importante na graduação de vocês. E vocês sabem, a graduação do aluno, o bom desempenho do aluno depende da organização do aluno, depende aí do que o aluno está fazendo. O aluno é responsável pela graduação dele, pelo bom desempenho que ele vai adquirir aqui no curso da Unip. Então fiquem atentos e façam o agendamento com muita responsabilidade. Lista na mão, datas que vocês podem vir, uma prova por horário, uma prova por agendamento, uma disciplina por agendamento, para que você venha no polo e tenha lá sua carteira reservada, para que você tenha sua prova impressa, chegue no polo e só se preocupe em sentar e realizar a sua prova. Combinado, gente? Vamos em frente, então. Posso consultar nas provas? Não, não, de jeito nenhum, gente. Não pode consultar nas provas. Nós ficamos muito atentos. Inclusive, eu peço que vocês mantenham celulares, anotações. Não vem com uma bolsa enorme, por favor. Entendeu? Uma garrafinha de água, lápis, caneta, borracha. Entendeu? Eventualmente, se é necessário, uma calculadora. Mas é isso que vocês devem ter na mesa durante a prova. Tá? Então, assim, se eu ver gente com celular, eu vou pedir para guardar. Se eu perceber que tem gente levantando demais para ir no banheiro, parece ridículo falar isso, mas eu vou falar, né? Eu acho importante pontuar, eu vou chegar e vou chamar atenção. Assim, celular guardado, bolsa guardada, na prova não pode consultar, ok? E o que eu devo estudar? Bom, gente, o conteúdo da prova, ele abrange tudo que tem disponibilizado na disciplina. Então, teleaula, slide, apostila e questionário. O questionário é uma boa ferramenta para um estudo de última hora, né? Então, assim, poxa, eu vou fazer a prova hoje, deixa eu reler o questionário, isso ajuda bastante, mas pode cair qualquer conteúdo ali dentro do conteúdo disponibilizado dentro da disciplina. Aí uma observação, muitos alunos falam, poxa, mas como é que eu revejo o questionário, né? Vamos ver rapidinho aqui, ó. Bom, aqui você tem o boletim da disciplina. Eu sempre falo que o boletim da disciplina é onde você encontra todas as informações. É pelo boletim, inclusive, que você vê se você realizou todas as atividades, todos os questionários, tudo que você precisava fazer dentro da disciplina, né? Clica lá no boletim, vai aparecer lá a lista, ó, essa disciplina aqui de matemática financeira, esse aluno realizou, está toda completa. Clica bem em cima de questionário e unidade, vocês vão observar que ele não gera um hiperlink, você só passa o mouse por cima, ele não faz nada, mas para bem em cima de questionário de unidade e clica. Ele vai para essa tela aqui, onde vai aparecer as tentativas que você realizou. Clica em cima da nota e aí ele vai abrir lá o questionário, você consegue
rever o seu questionário. É muito legal essa parte, você consegue ter uma noção aí do que você acertou, do que você errou, algumas perguntas que estão corretas, inclusive vem comentários, isso ajuda bastante, tá? Então, utilizem essa ferramenta, revejam os questionários para um estudo de última hora. Estudem a teleaula, façam anotações, revisem a apostila para virem preparados aí para fazer a prova de vocês. Combinado, pessoal? Dúvidas frequentes. Como são as provas? Bom, nós temos aí no período intermediário, os períodos de meio de semestre, 2 tipos de prova, tá? Grande maioria das provas vão ser provas objetivas, múltipla escolha, igual ao questionário. 10 perguntas, tá? Onde você tem que selecionar a resposta correta, né? E você terá aí também provas que tem uma parte discursiva, ok? Muito importante aí, gente, ó, tem uma informação importante no slide, esse slide também é um slide que eu acho interessante dar uma lida para poder entender o que deve ser feito, ok? Então as provas são compostas de um caderno de questões, sempre 10 questões, né? E um gabarito, folha de respostas. O aluno deve sempre conferir o caderno de questões e sua folha de respostas. Então, quando a gente entregar a prova para vocês, leiam a prova, leiam a disciplina a qual aquele gabarito pertence e leiam a disciplina a qual aquele caderno de questões pertence. Essa conferência é parte do que vocês precisam fazer para iniciar a prova. É a primeira coisa que você faz. Então você verifica se o seu nome está correto, o seu RA está correto, curso, o seu polo. Se a prova contém 10 questões, faça uma conferência. Nesse local também é descrito se é permitido o uso de calculadora ou não, ok? Então toda essa informação deve ser conferida. Normalmente, quando eu vou entregando as provas ali no período de provas, os alunos já estão acostumados comigo, já sabem disso, e os alunos que forem calouros, fazendo o primeiro período de provas, vão observar que eu faço uma conferência com vocês. Porém, há momentos, né, que acumula muita gente, que fica bastante corrido, então essa conferência deve ser feita pelo aluno, muito importante. Erros podem acontecer e se todos nós estivermos atentos, a gente minimiza muito eles, né? A gente procura fazer com muita responsabilidade a impressão e a organização de provas, mas também depende da conferência de vocês. Lembrando que a gente assim, uma equipe limitada para atender vocês e vocês têm apenas que conferir a prova de vocês. Então, eu peço a gentileza, não iniciem prova sem fazer uma conferência, tá certo? Quanto vale cada questão em cada prova, né? Eu acabei atropelando um pouquinho, muita gente não percebeu, mas eu tenho certeza que alguns perceberam. Eu acabei iniciando a explicação desse slide sem querer no slide anterior. Então vamos lá. As provas podem vir de 2 maneiras aí, tá? 10 questões objetivas, múltipla escolha, né? Muito simples, a prova vale 10, cada questão vale 1 ponto, tá? Ou também 8 questões objetivas, tá? E 2 questões discursivas. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não deixem questão discursiva sem responder. Leiam a prova, tentem lembrar o que vocês falaram, nem que você escreva alguma coisa sem ter certeza. Por quê? As 8 questões objetivas valem 5 e as 2 discursivas valem 5. Então, se você faz uma prova que tem discursiva, normalmente pelo menos uma disciplina, a cada período de provas de meio de semestre tem discursiva. Se você faz uma prova que tem discursiva e não responde às discursivas, 5 pontos da tua prova você jogou fora ali, tá? Então faça uma tentativa. Eu tive casos, teve um caso inclusive de uma moça que eu sempre me lembro dele, né? Ela veio, entregou a prova sem preencher as discursivas. Eu falei, não faz isso, volta lá, pensa um pouco, lê a sua prova, vê se você não encontra a informação. Às vezes está aí, às vezes você está muito nervosa, não observou, mas está aí. Aí a aluna foi lá, voltou para a sala, leu a prova de novo, lembrou de algumas coisas, preencheu e tirou 5, 2,5 em cada discursiva. Então fiquem atentos, tá? As questões múltipla escolha são 8, 5 pontos, 0,625 o que vale em pontuação cada questão das objetivas, né? E as outras 2 discursivas valem 5 pontos, 2,5 cada uma. Então fiquem atentos, ok? Como são as provas? É permitido, há provas que permitem o uso de calculadora, ok? Há provas que vêm com as fórmulas impressas. Se você faz uma disciplina de cálculo, traga a sua calculadora de casa, tá? No eventual necessidade de utilizar uma calculadora científica, é legal que vocês tenham uma, né, gente? Se vocês utilizam na graduação de vocês. Mas assim, poxa, não tenho de qualquer maneira,
a gente conversa com a gente lá que a gente permite o uso do celular em modo avião e a gente avisa o pessoal que está na sala, porque vai ter uma pessoa lá mexendo no celular ao longo da prova. Então, a gente comunica para que não haja nenhum tipo de problema. Lembrando que a utilização do celular sem estar no modo avião, sem nossa autorização, é considerado cola e pode anular a prova de vocês, tá certo? Essa aqui é uma carinha de uma prova, tá? Então vocês têm lá as instruções, lá em cima você vai ter UniPAD, vai ter o curso que você faz, vai ser o seu nome, vai ter o seu RA, ok? Data de impressão da prova, as instruções gerais, depois lá questões de múltipla escolha, inclusive vem aí onde vem anotado se permite ou não o uso de calculadora. Esse é o caderno de perguntas, tá certo? E aqui nós temos aí uma folha do gabarito. Muita atenção ao preenchimento do gabarito. Você não vai colocar um X nas respostas, você precisa preencher a bolinha. Quem já fez um teste de Enem já sabe como funciona, né? Então, preencher certinho, essa parte é lida por máquina, não pode ter rasuras. Se há discursivas, elas devem ser realizadas aí no espaço já pré-definido para que você responda as perguntas, não pode exceder, não pode escrever atrás, não adianta escrever no caderno de perguntas, porque o que vai subir para o sistema da Unip é o gabarito, e não pode esquecer de datar e assinar o gabarito. Como eu já falei, nós ficamos muito atentos ali, nós já pegamos as situações complicadas, onde o aluno, por exemplo, preencheu todo o caderno de perguntas ali, nervoso, preocupado com a prova, enfim, foi lá, assinou o gabarito, datou o gabarito e entregou. Num momento onde vários alunos estavam entregando, nós não percebemos e foi subir o gabarito desse aluno aí. Vocês vão observar que o período de prova é bastante corrido, tá, gente? E foi enviado o gabarito desse aluno sem estar preenchido o gabarito e o aluno zerou. Né? Então é muito importante que vocês confiram o gabarito no momento da entrega. Fiquem atentos a isso junto com a gente. Se você estiver fazendo 2 provas no mesmo dia também, muito cuidado para não misturar gabaritos, tá? O gabarito ali é o final. Se você mistura um gabarito, se você não preenche um gabarito, a probabilidade de você zerar na prova é muito grande. Vamos lá. Preciso confirmar a presença nas provas? Bom, vamos lá. Isso aqui é uma coisa que eu sempre grifo muito para os alunos, sempre intensifico muito aí a orientação. No dia da prova, traga a sua carteirinha. Abre a carteirinha em casa, tá? De preferência aí, num lugar que você tem Wi-Fi. Se a carteirinha não abrir pelo aplicativo, abra a carteirinha através do site da Unip. Então, entra no navegador do seu celular, entra com seu RA e senha e abre a carteirinha no site, ou imprime, ou baixa o PDF. Enfim, você precisará da sua carteirinha, do QR Code da sua carteirinha, para confirmar a presença juntamente com o QR Code do gabarito. E traga anotada a sua senha e o seu RA. Caso falhe alguma coisa, o sistema de confirmação por QR Code não esteja funcionando bem, ou algum eventual problema com a sua carteirinha, você consegue fazer a confirmação da sua presença com RA e senha. Então, isso é muito importante, ok? Já venha preparado. Às vezes está lá uma fila de alunos para confirmar a presença e o aluno não abriu a carteirinha ainda. Vai entrar no celular para abrir a carteirinha. Eu sempre peço para a pessoa ficar de lado, vou atendendo os outros. Então vocês vão observar que quem traz a carteirinha já impressa, a confirmação de presença é super rápido, rapidinho a gente dispensa vocês. Tá certo? É muito comum em período de provas a carteirinha ficar lenta para abrir. Outra coisa que eu falei, né? A questão de abrir pelo aplicativo. Há alguns celulares, principalmente que tem o sistema operacional Android, que não abrem bem a carteirinha pelo aplicativo. Então, abre pelo navegador e, de preferência, no Wi-Fi em casa, antes de vir, para que você chegue ali no momento da prova e seja tranquilo para você, tá certo? O que devo levar na prova? Como eu tinha falado, gente, lápis, borracha, caneta, ponta grossa, de preferência não, mandatoriamente, me perdoem, mandatoriamente preta, tá? RA e senha anotados, ok? O caderno de questões, vocês podem fazer todas as anotações que vocês quiserem, resolver a prova ali, eu rabisco o meu inteiro. Então, por exemplo, eu leio ali um múltiplo escolha, uma dica de realização de prova, inclusive, tá? Tenho lá uma pergunta, tenho lá 5 alternativas, eu leio a pergunta, leio as alternativas, logo de cara identifico uma alternativa que, não é de jeito nenhum, eu já vou lá e risco ela. Então, eu rabisco o meu caderno inteiro. Podem fazer o que vocês quiserem.
Mas, na hora de passar para o gabarito, tem que ser certinho, né? E voltando aí ao assunto do slide, de vez em quando eu dou umas viajadas, gente, eu lembro de informação que eu tenho que colocar e acabo falando, né? Mas, enfim, voltando ao assunto do slide, o que você precisa trazer? Lápis, borracha, caneta preta, ponta grossa, que fica mais fácil, RA e senha anotados, também um print da carteirinha, eu não sei se eu falei isso no último slide, mas a carteirinha pode ser um print na tela do celular, não tem problema, ok? Se a sua prova é uma prova de cálculo, matemática financeira, matemática aplicada, essas disciplinas normalmente permitem utilização de calculadora e até trazem as fórmulas. Traga a sua calculadora, né? Nós temos algumas ali no polo, mas são calculadoras simples, nós temos um número limitado, para que você tenha aí um período de provas tranquilo, bem assente, e o foco seja só responder as perguntas, tá certo? Vamos lá, é uma prova para cada disciplina? Sim, uma prova para cada disciplina, tá? Então, às vezes, os alunos têm essa dúvida, eu não sei se eu falei lá atrás quando a gente estava falando de calendário, mas é uma prova para cada disciplina, você deve realizar o agendamento de uma prova por vez, e não pode ser no mesmo horário, né? Se você agenda uma prova para fazer das 18 às 19, você não vai conseguir fazer outra prova, outra disciplina das 18 às 19. Então, fiquem atentos quanto a isso. Vocês têm aí, em média, 1 hora para realizar as provas, mas precisa ficar atento ao período também que você está agendando. Eu tive um caso de uma aluna, por exemplo, que um dia veio no polo, agendou aí 3 provas para o último horário que nós tínhamos de prova. Aí eu falei, olha, você vai ter que fazer suas provas, vai fazer essas 3 provas, você vai ter que fazer rápido, você vai ter 1 hora para fazer as 3. Não, mas você falou na live que tem 1 hora para fazer cada prova. Sim, tem 1 hora, se você agenda com antecedência. Você quer fazer 3 provas no dia, o último horário é às 20, agenda lá, umas 18, umas 19 e umas 20. E efetivamente chegue às 18, para que você consiga realizar as 3 provas. Começar às 20 horas, 3 provas e gastar 1 hora para cada prova, você vai terminar às 10 horas da noite. Então, assim, precisa ficar atento, tá? Para que vocês venham realizar as provas de vocês e seja um período de provas tranquilo. Atento aos horários do polo, atento aí aos avisos que nós passamos nesse período e atento aí aos agendamentos que vocês fazem. Tudo bem? Onde eu acesso o gabarito? Então vamos dar uma olhadinha nisso. Eu fiz a minha prova, minha nota já está lá na central de notas, eu quero ver o meu gabarito. Muito importante acompanhar o resultado das provas, tá certo, gente? Então, o gabarito das provas, você vai lá no AVA, tutoriais, que lugar esquisito, né? E vai ter lá já um link, provas e gabaritos, ok? Então, pelo AVA, tutoriais que vocês acessam o gabarito de vocês. Né? E onde eu vejo a nota da minha prova? Lá em central de notas. Em central de notas você vê a confirmação de presença e o status da correção até a publicação da nota no final, tá certo? Quais são as médias da Unip? Gente, é muito importante estar atento a isso. Como eu falei, a responsabilidade da graduação é de cada um de vocês, né? Então tem que acompanhar as notas, central de notas. Teve dúvida a questão de média? Dá um toque para a gente. Alunos que ingressaram a partir de 2023, então 2023, 2024 e agora 2025, a média de vocês é a média 7, ok? Alunos que ingressaram ou estão matriculados em grades anteriores a 2023, 2022 para trás, média 6. Não fui bem na prova, e o que eu faço? Né? Como eu recupero? Lembra que eu falei lá atrás, existe a prova de exame no final do semestre. Então, se alguma prova você não alcançou sua média, e assim, é o melhor dos mundos fazer a prova e ter nota, pelo menos alcançar nota 7 na prova, né? Você pode, no final do semestre, fazer prova de exame. Eu costumo dizer, gente, que a prova de exame é obrigatória, tá certo? Então você vai lá, faz a prova regular e você tem a obrigatoriedade de fazer prova de exame. Poxa, eu fui bem na prova, fui bem no questionário, fui bem no PIN, que são notas que compõem a média final, né? E eu consegui alcançar a média, né, utilizando o questionário, ou PIN, ou prova, estou tranquilo. Não preciso fazer prova de exame. Eu eliminei a prova de exame. Pensem sempre dessa forma, tá? Prova de exame é obrigatória. Se você consegue fechar a média com o PIN, prova, questionário, você está aí liberado na prova de exame. Se não, faça a prova de exame no final do semestre, não há problema nenhum, é uma coisa
normal, tá? Gente, muita atenção, não percam prova, né? Se você, por exemplo, perde uma prova, você tem que fazer aí prova de exame no final do semestre para tirar 10. Então fica bem mais difícil, tá? Então fiquem atentos, façam a lista de vocês, façam o agendamento, revejam a live, passem muita informação importante, ok? Para que vocês possam fazer as provas de vocês e ter um bom rendimento. Como eu falei, nada deixa a gente mais contente, não consigo ficar mais feliz quando eu vejo um aluno indo bem, alcançando as médias, realizando o sonho dele ali passo a passo. Tá certo? Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Nós vamos passar mais informações em breve aí nos grupos de WhatsApp, acompanhe os grupos de WhatsApp. Qualquer dúvida, chama a gente no canal da secretaria. Qualquer dificuldade um pouco maior, me avisa, marca um momento presencial, vamos sentar, vamos conversar, eu te auxilio, né? Poxa, olha, Fernando, eu não consegui estudar todas as disciplinas. Se organiza, faz as que você conseguiu estudar na primeira semana, você ainda tem uma semana de substitutiva, utilize o período de provas ao seu favor. Tive alguma dificuldade no PIN, me avisa, eu te oriento como ainda assim tirar as notas que você precisa e conseguir dar andamento na sua graduação. Estou por aqui, tá? É só chamar a gente, não fica com dúvida, não deixa de conversar com a gente para a gente possa te auxiliar. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e estamos por aqui, ok? Que lindão!